homem estudioso, um homem que se debruçou por cima das escrituras sagradas, a mergulhar em conhecimento, ele vai dizer que um certo homem, por nome Obadias, era o esposo dessa mulher. A Bíblia ela não diz com clareza. Nenhum texto bíblico você vai ver ele explicando claramente se era ou não. Mas há evidência, encontrando evidência em documentários, que aquele homem, Obadias, poderia sim ser o esposo daquela viúva. Só que quando nós vamos olhar para o contexto de Obadias, lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1 em diante, nós vamos ver um homem que ele era da casa do palácio de Acabe, um homem que servia no palácio. A Bíblia diz que ele era mordomo no palácio de Acabe. Mas a Bíblia vai dizer que aquele homem ele temia ao Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que aquele homem ele era um servo do Senhor. E depois de 3 anos sem haver chuva em Israel, Deus dá uma ordem para Elias. Para Elias se apresentar diante de Acabe, porque ia haver chuva sobre Israel. E Acabe, ele sai atrás de uma fonte ribeiros, onde pudesse haver ervas verdes, porque nós sabemos que é onde a água a paz, aonde a água a esperança, aonde a água a vida. Então Acabe, ele estava temendo que seus animais viessem morrer, perecer, por causa da seca que se agravava, era 3 anos. E ele sai juntamente com Obadias atrás de água, porque se eles encontrassem água, encontrava pastagem para seu rebanho. E diz o texto que eles se separam. Acabe vai para um lado, Obadias vai para o outro. Sendo que Obadias se encontra com o profeta Elias. E quando ele se encontra com Elias, ele se prostra diante de Elias. E ele fala, é tu, meu senhor? E Elias diz, sim, sou eu, Elias. E Elias fala para ele se apresentar diante de Acabe e falar que Elias queria o ver. E ele teme, porque Elias era um homem que não parava em lugar nenhum, ele não quietava. Elias era um homem que era direcionado pelo Espírito de Deus. Então, quando eles caçavam Elias em um lugar, Elias já estava em outro. E então, Obadias ele teme. Ele diz, Senhor, o que pecado eu fiz? Que pecado eu cometi? Que queres me matar? Enviando a Acabe dizendo que está aqui. Porque certamente, quando eu sair, o Espírito do Senhor vai te tomar. Para onde eu não sei, mas ele vai te tomar. E quando eu retornar, tu não vai estar aqui e eu serei um homem morto. Então Elias, ele faz um juramento diante do Senhor com Obadias. O juramento é que ele voltaria. Em nome do Senhor, ele ia encontrar com ele no mesmo lugar. Então Obadias, ele vai trazer em memória para Elias que ele tinha sustentado no ano da perseguição contra os profetas do Senhor. Obadias ele tinha escondido 100 profetas em 2 grupos, 50 e 50 nas cavernas. E ele sozinho tinha sustentado esses 100 profetas. Então aqui nós temos uma evidência, o motivo da dívida que o marido daquela mulher deixou nas costas dela. Porque um homem sustentar 100 homens, irmão, 100 homens come demais. 100 homens, para você alimentar 100 homens de pão e água, você tem que ter um recurso financeiro muito bom, muito elevado. E certamente ele não tinha. Então, ele pega o dinheiro emprestado. E aqui nós temos a maior evidência de que Obadias seria o esposo daquela mulher, daquela viúva. E pai daqueles 2 meninos. Então, Obadias, ele sustenta 100 profetas. Nas cavernas, sozinho. Imagino que Obadias ele vai comprando, o dinheiro dele acaba e ele começa a pegar emprestado. Só que o imprevisto acontece, a morte dele, de Obadias. E quando Obadias morre, sobra para quem? Para a esposa. Porque se o homem morresse, a dívida daquele homem ficava sobre a esposa e ela teria que pagar. Só que nós vamos ver, em Israel, tinha uma lei determinada por Deus. Uma lei de que se um israelita ele fosse vendido para outro israelita, ele só poderia passar ali se ele não tivesse um resgate até 6 anos. No 7º ano, ele seria remunerado, ou seja, ele seria liberto. Então, quando nós olhamos para Êxodo 21, do versículo 1 ao 2, nós vamos entender o que eu estou falando. Êxodo 21, 1 e 2. Então, o escravo israelita, ele não poderia ser tratado como escravo, mas sim como um colaborador, como um funcionário. Porque ele já tinha um dono. O dono do israelita era Deus, o próprio Deus. Nós vamos ver isso em Levítico 25, onde Deus vai falar que os israelitas, se eles fossem vendidos para o seu próprio irmão, que era o israelita também,
eles teriam que ser tratados não como escravo, com dura servidez, mas sim como um funcionário seu. E se houvesse um resgatador, nós vamos ver isso, essa questão do resgatador, nós vamos ver oh meu Deus, agora, em Ruth. A memória às vezes falha, irmão. Está em Ruth, capítulo 4, versículo 1. Em diante, nós vamos ver quando Ruth ela chega em Israel, junto com a sua sogra Noemi, nós vamos ver um homem ali muito rico, chamado Boaz. Então, Boaz, ele se agrada daquela moça. E Boaz, ele era um dos resgatadores de Israel. Só que antes dele existia outro, que era mais chegado do falecido marido de Noemi. E o Boaz, ele sai para a porta da cidade, para a frente do portão, e ele está ali sentado quando vem o outro resgatador. E ele chama ele e diz, olha, Noemi regressou. Só que a terra de Noemi, que era a terra do nosso irmão, foi vendida. E tu é o resgatador mais próximo, mais íntimo do nosso irmão. Então cabe a tu a resgatar. Agora tu precisa declarar se tu vai resgatar, sim ou não. Ali já estava um cenário como este, montado, de 10 anciãos ali, que eram as 10 testemunhas, porque naquela época tinha alguns rituais. Tinha testemunha na hora de um ato de memorial. Então ali estavam os 10 anciãos e eles fazem esse juramento. E o resgatador ele fala para ele, diz, olha, eu vou resgatar, é um direito meu. Então eu vou resgatar o que me pertence. Só que quando ele fala que ele vai resgatar, ele ouve o que ele não quer ouvir. Ele diz, olha, Boaz fala para ele, olha, se tu resgatar as terras de Noemi, tu também vai ter que casar com Ruth. Porque Ruth faz parte do pacote. Ruth faz parte do negócio. E eu quero chamar a sua atenção para o que eu vou dizer. Aquele homem, ele olha para as suas posses. E ele fala, eu não posso fazer isso, porque fazendo isso, eu vou estar comprometendo todas as minhas posses. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Aquele homem, ele estava olhando para a terra. O olhar dele estava para baixo. Enquanto nós estivermos apegados no materialismo, enquanto o nosso coração estiver na terra, nós nunca vamos poder desfrutar do sobrenatural de Deus que vem de cima dos altos. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto nós estiver pegado no materialismo, enquanto nós estiver com os olhos agarrados na terra, nós nunca vamos contemplar a face do Senhor. Nós nunca vamos olhar para Ele face a face e ver assim como Ele é. Aleluia! Nós precisamos desgarrar desta terra. Então tinha um resgatador. No caso desta mulher, desta viúva e seus filhos, aqueles meninos, eles seriam levados como escravos. E eles passariam ali um tempo compatível à conta que seu pai devia. E só depois de pagar aquelas dívidas. Porque ali a Bíblia não diz que há um resgatador para eles. Ou seja, não tinha nenhum parente próximo para resgatar. Então, se eles fossem levados a cativo, a escravo, a servo, eles iam ter que trabalhar ali até pagar a dívida. Só que quando chegasse o sabate, que era o ano do jubileu, quando era o ano da libertação de Israel, eles seriam devolvidos para sua mãe. Mas isso ia demorar muito tempo. Só que aquela mulher, ela toma uma atitude inesperada. Irmão, crente que tem a Deus, crente que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele sabe onde ele recorrer. Glória O crente que ele tem a Deus, o crente que é cheio do Espírito de Deus, ele não sai comentando a vida dele para qualquer um, mas ele tem uma direção, ele tem um foco. Irmãos, em vez de você sair comentando a sua vida para o vizinho, para o seu amigo, vai na casa do seu pastor e diz, meu pastor, eu estou passando por um problema difícil, que eu sozinho não dou conta de resolver. O seu pastor, ele vai te orientar. O teu pastor, ele vai te ajudar. Às vezes nós deixamos de valorizar aquela pessoa que acorda de madrugada para orar por mim, para orar por você. Aquela pessoa que às vezes nem toma café, preocupado com você. Aquele homem que muitas vezes ele nem almoça com sua família, preocupado com você. Às vezes nós deixamos de valorizar este homem de Deus para valorizar aquilo que nos leva a lugar nenhum. Tem pessoas que se aproximam de você para saber da tua desgraça, só para ele acrescentar desgraça na sua vida. Tem pessoas que se aproximam de você para saber a tua situação, para ele espalhar a tua situação para os outros. Então, o crente, ele tem que ter entendimento. O crente, ele tem que saber a hora de falar, a hora de se calar, a hora de ouvir. Quando essa mulher ela chega para Eliseu, ela vai dizer para Eliseu, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido